Olá, jovens. Esse é o terceiro... é o quarto, não é o terceiro. Eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas eu sou descendente de japoneses. Eu não sei se é por causa disso, mas eu sempre gostei bastante de coisas japonesas, como anime, ou anime, mangá. E eu também desde sempre tentei aprender a língua japonesa. Desde que era pequeno, meus pais me colocaram numa escola japonesa. Quando eu fui crescendo, eu sempre fui tentando aprender por conta própria. Mas eu nunca consegui, assim, nunca fui em frente. É claro, aprender uma língua nova nunca é fácil. Só que o japonês tem uma coisinha a mais que dificulta tudo, que são os chamados kanjis. Caso você não entenda nada de japonês, eu vou apresentar aqui uma introduçãozinha super rápida para você ter uma ideia do que eu estou falando. O alfabeto japonês, diferente do nosso, não é constituído por letras separadas. Por exemplo, a gente tem o B, que junto com o A fica Ba. Já o alfabeto japonês é separado por sílabas. Ou seja, se você quiser formar, por exemplo, tá, você não vai ter uma letra T e um A. Vai ser uma letra só que se fala tá. No japonês existem 3 alfabetos. Um deles é o hiragana, que é como se fosse o alfabeto base deles. Você escreve qualquer coisa com eles. E tem o katakana, que também segue esse esquema de sílabas, só que ele é mais utilizado para escrever palavras estrangeiras. Para alguém que não tem a mínima ideia de japonês, eu diria que para diferenciar o hiragana do katakana, é só que o hiragana tem as formas um pouco mais arredondadas e o katakana tem as formas um pouco mais retas. Mas ambos os alfabetos têm as mesmas sílabas, eles formam as mesmas palavras. A diferença é justamente essa. Um é utilizado para escrever qualquer palavra japonesa, o outro é utilizado para escrever palavras estrangeiras. Se fosse só isso, estaria tudo bem. O problema é que o japonês tem uma coisinha a mais que complica tudo. São os kanjis. Mesmo que você não entenda japonês, com certeza você já viu alguém tatuado com aquele símbolo cheio de risco que você não consegue entender nada. Esses são os kanjis. O principal problema é que para você conseguir ler um jornal, lá no Japão, por exemplo, você tem que aprender mais de 2.000 kanjis. E para complicar, não é só, essa letra significa tal coisa e ponto final. Cada kanji pode ter mais de um significado e praticamente todos têm 2 ou mais maneiras de ser lido. Ou seja, você não está aprendendo só 2.000 kanjis para conseguir ler um jornal. Você tem que aprender o kanji e você tem que aprender todas as formas que ele é lido, que pode mudar ou não de acordo com como ele é usado. Ele sozinho é lido de um jeito. Ele com outro kanji é lido de outro jeito. Só que se ele for unido com esse outro kanji específico, ele é lido de outra maneira que não tem nada a ver com as maneiras anteriores. Ou seja, é uma confusão esse negócio de kanji. Bom, fica aí minha reclamação para esse troço que mais empaca os meus estudos, porque não adianta eu aprender a gramática, aprender as palavras, decorar o vocabulário, e não aprender o kanji, porque se você não aprende o kanji, você não vai conseguir pegar um livro, uma revista, um jornal e ler aquilo lá. Eu simplesmente não consigo ver sentido nenhum na utilização do kanji. Então eu torço para que um dia eles vejam que isso é complicado demais e decidam abandonar isso, ou usar só o hiragana ou katakana, ou pega o alfabeto ocidental, porque tantos povos usam esse nosso alfabeto de 26 letras e conseguem falar basicamente tudo, então por que eles não conseguiriam, não é?